Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um volume, né, do PET, né, o PET 5 agora. E nesta primeira semana a gente vai estudar funções quadráticas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então vamos lá para o PET, né, semana 1, função quadrática, ok? Então o conteúdo desta semana. O que é uma função quadrática? No PET anterior, a gente viu uma função afim, né? Que é uma função do tipo f de x igual a um a vezes o x mais b, né? Isso com a sendo diferente de zero, né? O a diferente de zero, porque se o a for zero, aí a gente teria uma função constante, né? Então, essa é uma função do primeiro grau. A função do segundo grau, né, como vocês já estudaram, essa expressão aqui ela é um polinômio, né, de grau 1, porque o grau da minha variável é 1. Então, a função quadrática ela vai ser da forma que o polinômio ele vai ter um grau 2, ou seja, vai ser uma expressão da forma f de x igual a vezes um x ao quadrado mais bx mais c, onde esse a também tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, aí esse termo aqui ele vai dar zero e aí eu vou ter uma função do primeiro grau, ok? Então o a tem que ser diferente de zero, o b e o c eles podem ser qualquer número real, né? E o a também, claro, mas o a só não pode ser zero. O b e o c pode ser zero sem problema. Então, a gente pode ter uma função f de x, por exemplo, igual a, por exemplo, 2x ao quadrado. Então, quem seria o a nesse caso? O a é o que está multiplicando o x quadrado, que é o 2. O b é o que está multiplicando o x. No caso aqui não tem nada, então o b e o c, neste caso, vale zero, ok? Então, ó, a função quadrática ou função polinomial de segundo grau é uma função que leva reais nos reais, definida por essa expressão, ax quadrado mais bx mais c, sendo os coeficientes a, b e c reais e o a diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola cujo eixo de simetria é uma reta, paralela ao eixo y ou até mesmo o próprio eixo y, passando pelos vértices da parábola. A parábola pode ter concavidade aberta para cima ou para baixo, dependendo do sinal do coeficiente a. Isso também reflete no vértice da parábola, pois pode ser o ponto de mínimo ou de máximo da função. Se a é positivo, ou seja, a maior que zero, o gráfico é uma parábola com concavidade para cima, e se o a for negativo, concavidade para baixo. Então, vamos lá para a parábola. Então, a parábola é algo dessa, o gráfico é dessa maneira aqui. O eixo de simetria, né? Porque esses pontos aqui eles são simétricos, esse ponto aqui é simétrico a um outro ponto aqui, então ela é simétrica. E, como foi dito lá em cima, ela tem um vértice, né? Que é um ponto onde a parábola ela está esse ponto ele está sobre o eixo de simetria e esse ponto também ele é um ponto que muda o gráfico de decrescente para crescente, né? Aqui a função é crescente, chegou no vértice, ela passa a ser decrescente, ok? Quando o A é positivo, a concavidade é para cima, ou seja, ela vai ser dessa maneira aqui. E o vértice a gente chama de ponto mínimo, né? Porque é o menor valor que o f pode assumir. E se o A é negativo, a parábola vai ter concavidade para cima, e aí o vértice vai ser chamado de ponto de máximo, né? Por quê? Porque é o maior valor aqui do meu y, né? E aqui é o menor valor de y. Ok? Então, o gráfico de uma função de segundo grau sempre vai ser algo dessa forma. Ok? Aqui, pessoal, a gente vai lembrar um pouquinho agora das equações do segundo grau, né? Por que a gente vai usar a equação do segundo grau? Para encontrar, quando a gente estudou a função do primeiro grau, a gente tinha aqui o eixo y, o eixo x,
E aí a gente tinha o gráfico da minha função, né? E para a gente encontrar o ponto que o gráfico intersectava o eixo x, a gente chamou ele de raiz da função, né? E como que a gente encontrava esse valor? A gente fazia o f de x igual a zero, né? Ou seja, quando eu pegava a minha expressão igualava a zero, eu encontrava esse ponto aqui que é a interseção do gráfico com o eixo x. Aqui é a mesma coisa, né? Então, para a gente encontrar esse ponto que vai intersectar o eixo x, que no caso aqui dos gráficos está representado por x1 e x2, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o f de x igual a zero, né? Mas se eu fizer isso igual a zero, eu vou ter aqui uma equação do segundo grau. E aí eu vou precisar resolver essa equação, né? Então, só para a gente lembrar, aqui foi dada uma equação, x² menos 4x mais 3. E aí, como que a gente resolve essa equação? Primeiro a gente encontra o delta, né, que a gente chama de discriminante. E aí a gente calcula as raízes, né, usando a fórmula de Bhaskara. E aí nós já vimos também que quando o delta é zero, a minha função ela vai ter uma raiz, ou duas raízes iguais. Se o delta for positivo, a minha função vai ter duas raízes, né? A minha equação vai ter duas raízes distintas. E se o delta for negativo, a equação não possui raízes. Em termos de função, o que significa isso? Eu tenho aqui o eixo x, o eixo y, perdão, e o eixo x. Vou fazer três eixos, na verdade, né? Eixo yx. Então, eu vou fazer aqui como o a fosse positivo, mas se o a for negativo, a ideia é a mesma. Então, quando eu encontrar a raiz da função e o delta for igual a zero, eu vou encontrar só uma raiz. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha parábola ela vai encontrar com o eixo x só em um ponto aqui, que vai coincidir com o vértice da minha função. Se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes. Então, a minha parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. E se o delta for negativo, quer dizer que a equação não tem raiz, mas a função existe do mesmo jeito. Só que o gráfico ela não vai intersectar o eixo x, ou seja, a minha parábola vai estar, por exemplo, acima do eixo x. Lembrando isso para o caso de A positivo. Se o A fosse negativo, eu teria a concavidade para baixo, né? Então aqui, poderia ter aqui cortando em dois pontos, e aqui a concavidade para baixo, mas não encosta no eixo x. Então aqui o verde, o A é menor que zero, e o vermelho, o A é maior que zero. Lembrando que o A é o número que está multiplicando o x², ok? Aí, aqui eles resolvem aquela equação do segundo grau, né? x² menos 4x mais 3. Encontram como raízes o 3 e o 1, né? Então, x igual a 3 e x2 igual a 1. E aí, o terceiro passo no plano cartesiano, vocês vão marcar esse ponto, né? Quando o x vale 1, o y vale 0, né? Quando o x vale 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e mais 3. Então, 1 aqui mais 3 dá 4, menos 4 dá 0. Então, 1 e 0 é um ponto, 3 e 0 é outro ponto. Então, esses são os pontos que o gráfico corta o eixo x. E aí, para a gente descobrir onde o gráfico corta o eixo y, basta a gente fazer o x igual a 0. Quando o x vale 0, o que vai acontecer? Se o x vale 0, eu vou ter aqui minha função a vezes 0 ao quadrado. Isso vai me dar 0. B vezes 0, 0. Então, f de 0 vai ser igual ao c. Então, quando o x vale 0, eu vou encontrar o y igual a c. Ou seja, nessa função aqui, f de x igual a x² menos 4x mais 3,
Se o x vale 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, então o y vai ser 3. E aí você tem outro ponto, que é o x0 e o y3. Esse ponto é o ponto onde o gráfico intersecta o eixo y, né? Então, na parábola, as raízes são os pontos que interceptam o eixo x, que aqui a gente encontrou o 1 e o 3. O eixo y é onde o gráfico, aliás, quando o x vale 0, a gente encontra o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y, que aqui no caso é o 0 e 3. Ou seja, quando o x vale 0, o y vale 3, eu tenho aqui um outro ponto da parábola, né? E, por fim, a gente pode encontrar também o vértice da parábola. E as coordenadas do vértice são dadas por essas expressões aqui, né? Menos b sobre 2a e aqui menos delta sobre 4a. Então, o x eu pego menos b dividido por 2a e o y eu calculo delta, né? Depois eu faço menos esse valor do delta dividido por 4a. Aqui no exemplo, o a vale 1, a positivo, tal. A concavidade para cima, né? Porque o a é positivo. E aí, calculando as coordenadas do vértice, menos o b, que é menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1, isso dá 2. E menos o delta, que dá 4, dividido por 4 vezes o a, que é 1, 4 vezes 1, então vai ficar menos 1. Então, esse ponto 2 e menos 1 é o vértice da parábola. Então, x vale 2, o y vale menos 1, você tem aqui o vértice. Como o a é positivo, a concavidade dela é para cima, e esse vértice é o ponto de mínimo. E aí, sendo o ponto de mínimo da função. Além disso, podemos dizer que menos 1, que é a ordenada do vértice, é o valor mínimo da função, né? Que é, ou seja, o menor valor de y para essa função é o menos 1. Então, o ponto V, que é o vértice, é o ponto de mínimo, e o menos 1 é o valor mínimo, é o menor valor que a função f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3 pode assumir. Ok? Então, o gráfico é dessa maneira que a gente constrói. E aí, tem aqui algumas atividades para vocês, bem similares, né? Então, primeiro aqui vocês encontram alguns pontos, né? Quando x vale 0, basta substituir os valores, né? 0 ao quadrado dá 0, menos 4 vezes 0 dá 0, mais 3, isso vai dar 3, né? Ou seja, então eu posso colocar aqui, o y vale 3. E aí vocês têm um ponto. Quando x vale 0, o y vale 3. E aí quando x vale 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1, 4, mais 3, isso vai dar 0. Quando x vale 1, o y vale 0. Quando x vale 2, 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 2, que dá 8, mais 3. Isso vai dar menos 1, né? E assim por diante. Vocês vão encontrando os pontos, né? E aí vocês só vão marcar no gráfico aqui os pontos que vocês encontrarem, né? Vamos supor, encontrei lá 5 e 2. Então, quando x vale 5, o y vale 2, eu vou ter aqui um ponto aqui, né? O outro ponto deu 3 e menos 2. Então, x igual a 3 e y menos 2. Tem outro ponto. Eu vou marcando os pontos e aí eu vou traçar a minha parábola. Ok? Então é isso, pessoal. Função de segundo grau é uma função que a lei de formação dela é um polinômio de grau 2, né? E a ideia de traçar gráfico é bem parecida com a do primeiro grau, né? A gente atribui alguns valores, para x encontram os valores de y correspondentes, e a gente pode encontrar também as raízes, né? A interseção do gráfico com o eixo y, o vértice da parábola, e aí é só a gente traçar essa parábola, ok? Então é isso. Desejo boa semana a todos, bons estudos, e se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Até mais.